junto, né? E aí, nesse domingo da ressurreição, nós não temos escola dominical. Nós vamos ter só o culto à noite. Nós temos culto de manhã e o culto à noite. Tá bom? Contamos com a participação da igreja. Amém? Outro aviso que eu tenho a dar é crianças e adolescentes para suas salas. E hoje à noite nós vamos dar posse para a diretoria da UCP e diretoria da Junta Diaconal. Deixa eu ver se o negócio vai funcionar, Valtinho. Chamo o técnico lá, porque... thank you. Tecnologia, né? Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículos 23 a 29. Hoje nós estamos concluindo a nossa série de mensagens Retroceder Jamais. Tá? Semana que vem a gente vai começar outra. Então hoje, Retroceder Jamais. Nós estamos concluindo a nossa série de estudos, onde nós temos abordado a fé e a importância da fé, a importância de crer, a importância de se caminhar com Deus, sem duvidar do Senhor que nos sustenta. Hebreus capítulo 11, né? O texto não tem lá não, viu, gente? O texto é na sua Bíblia, né? Texto na sua Bíblia, lá é só para ajudar a gente aqui em outras coisas. Tá bom? Versículos 23 a 29, vamos fazer essa leitura alternada. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja os versos pares. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Vamos de novo, gente, que eu não entendi nada que vocês leram. Versículo 24. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, atravessaram o mar Vermelho, como por toda a terra seca. Tentando, os egípcios foram tragados de todo.
Até aqui. Até aqui. A vida, amados e queridos irmãos, ela é repleta de decisões, né? A vida, ela é repleta de decisões. E aí, um aspecto da maturidade cristã é a habilidade correta de se tomar decisões. Tomar decisão é uma coisa fácil? Não é fácil, né? Às vezes as coisas mais simples, elas ainda assim, elas são difíceis para nós escolhermos. Por exemplo, você hoje de manhã, você levantou e você ficou ali por alguns breves minutos escolhendo que roupa você colocaria, né? Não é assim que acontece? Você fica olhando e fala, poxa, não, eu vou pôr essa. Mas se eu pôr essa, não vai ficar legal, então eu vou pôr aquela. Não é isso que acontece normalmente? A gente fica assim. Ou então, quando você tem a opção no café da manhã e você tem lá uma manteiga e você tem uma margarina, ou você tem uma manteiga e um requeijão, ou você tem um requeijão, uma geleia, você fica perguntando assim, poxa, será que eu vou comer esse pão só com a minha manteiga? Será que eu vou comer esse pão só com a minha margarina? Será que eu vou comer esse pão com requeijão e geleia? É uma fração de segundos, mas é uma decisão. Não é? Não é uma decisão. Quando a gente não tem opção, não. Ou é. Né? Não tem acordo. Mas quando a gente tem essa liberdade para escolher, a gente tem que tomar decisões. Por exemplo, o Gilmar, quando encontrou a Darlene, ele tomou uma decisão. Vou chegar na Darlene ou não vou? Não foi assim, Gilmar? E aí, nós já sabemos a decisão que ele tomou, porque a Darlene está do lado dele, né? Mas a gente sabe que isso são decisões. Isso são decisões da nossa vida. A gente precisa tomar essas decisões. E essas decisões, elas são extremamente importantes, mas elas também são desafiadoras na nossa vida. As decisões na vida cristã, elas demonstram se você tem sido atingido pelos dardos inflamados do maligno, se a sua vida está em chamas ou se você está protegido com o escudo da fé, conforme Paulo nos afirma em Efésios capítulo 6, versículo 18, quando ele descreve ali a armadura de Deus para a vida do cristão. Então, amados e queridos irmãos, quando nós temos maturidade cristã, nós tomamos decisões corretas. Mas nem sempre nós temos maturidade cristã. Nem sempre nós conhecemos aquilo que a Escritura requer de nós. Nem sempre nós estamos preparados para tomar decisões corretas, né? Então, nós podemos ver que Moisés, ele usava claramente o escudo da fé. Para surpresa dos judeus, né, em que enxergavam Moisés associado às leis, associado às regras, associado à obra, associado ao legalismo, para surpresa deles, Moisés, ele se apresenta como um homem de fé. Um homem de fé. O texto que nós acabamos de ler nos diz: pela fé, Moisés. Pela fé, Moisés. Pela fé,
ele abandonou. Pela fé, ele celebrou a Páscoa. Pela fé, ele atravessou o mar. Então nós vemos o desenrolar e o apresentar claro de um homem de fé. Nem sempre nós agimos pela fé. Principalmente no tempo que nós vivemos hoje, onde nós somos extremamente razão. Nós precisamos tomar decisões que nos são palpáveis, onde nós podemos ter segurança. Aliás, nós gostamos de segurança, né? Prova disso que não passa um mês sem a gente cantar. Que segurança tem Jesus. Nós queremos ter segurança. Isso faz parte. Isso é importante. Por isso, amados e queridos, eu queria falar um pouquinho da fé de Moisés. E eu queria falar dessas escolhas de fé com os irmãos, né? O que a fé rejeita? O que a fé rejeita? Aqui no versículo 24, diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A gente precisa entender que a fé, muitas vezes, a fé vai rejeitar o prestígio do mundo. Às vezes nós gastamos tempo demais querendo ser conhecido e reconhecido pelo mundo. Querendo ser prestigiado pelo mundo. Mas a gente observa que Moisés ele teve 2 parâmetros de educação. Primeiro, ele foi educado pela sua mãe durante parte da sua infância, lá em Êxodo capítulo 2, versículos 9 e 10. Não sabemos quantos anos foram suficientes para que ele aprendesse a respeito de Deus, isso a Bíblia não nos diz, para que ele pudesse crescer com amor pelo seu povo, para que ele pudesse crer na aliança feita com os patriarcas e para que Moisés pudesse descansar em uma esperança messiânica. Nós não sabemos de quanto tempo isso aconteceu. Mas, além dessa educação que ele teve, Moisés também recebeu uma instrução, né? Uma instrução gente, fugiu. Uma instrução na ciência egípcia, né? Na ciência egípcia. Então ele foi bem instruído a respeito disso, e quem vai falar isso é o escritor de Atos, no capítulo 7, versículo 22. No tempo que ele passou na casa de Faraó, ele recebe toda a instrução. Moisés ele foi educado em 2 culturas. Ele recebe a educação hebraica, mas ele também recebe a educação egípcia. Quando Moisés atinge a idade de 40 anos, né, conforme Atos, capítulo 2, versículos 23 e 24, ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que tomar uma decisão se ele quer ser egípcio ou se ele quer ser hebreu. Olha só, ele tem que tomar uma decisão. A ênfase do escritor aos Hebreus, quando destaca que Moisés ainda era homem feito, que Moisés já era homem feito, né, no verso 24, garante que essa decisão, ela não é fruto de imaturidade. Ela não é fruto de imaturidade. Muito pelo contrário, né? Essa também não é fruto de maturidade, não é fruto de entusiasmo, mas ela mostra claramente tratar-se de alguém que sabia, que tinha consciência daquilo que ele estava fazendo.
Ele tinha essa consciência, né? Aí Moisés rejeitou as honras. Ô irmãos, a gente não rejeita não, né? Ah, se quiser honrar a gente, opa, conte comigo, estarei aí. Mas Moisés não, ele rejeitou as honras da família real, né? Ele rejeitou o direito de governar o Egito, porque o texto diz que ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Filho da filha de Faraó. E essa decisão que Moisés toma, ela é uma decisão de fé. Ela é uma decisão de fé. O que nós vemos é que Moisés não era aquele que estava buscando o prestígio do mundo. Não, não queria não. Mas Moisés claramente queria fazer a vontade de Deus. Moisés preferiu ser líder de escravos do que preferiu ser líder de escravo do que grande no Egito. Por quê? Porque Moisés tinha confiança no verdadeiro Deus. Ele sabia quem Deus era. Então, crianças e jovens, crentes, recebem 2 parâmetros de educação. Recebem a educação cristã em casa, recebem a educação cristã na escola dominical, mas as nossas crianças e jovens também recebem a educação secular, a educação das escolas. E aí, em certas ocasiões, elas estão diametralmente em oposição. Elas vão para o outro lado. Não é assim que acontece? E as pessoas têm que decidir se elas vão seguir a Deus ou não. Não é assim? Eu estou falando besteira? Que eu vou dar 2 exemplos bem rápidos. Coelhinho da Páscoa, que é ensinado na escola, né? E as crianças chegam em casa cantando: coelhinho da Páscoa, que trazes para mim 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Aonde que o coelho bota ovo? Só na Páscoa, né? E ainda de chocolate. Mas o educador, ele não tem muita opção. Ele tem que ensinar. Mas será que ele tem que ensinar desse jeito? Eu não sei, eu não sou educador. Pelo menos não para a escola. Mas, ou outra, festa junina. Festa junina. Ai, meus filhos é tão bonitinho, eu vou fantasiar o meu filho para ir lá dançar quadrilha na escola. Ô negão, para. Em nome de Jesus, para com isso. O seu filho, aquilo que atenta à fé, o seu filho não é obrigado a fazer na escola. Mas essa é uma decisão sua de ensinar. E a gente precisa tomar posição. Nós somos cristãos. Né? A grande questão é qual que tem sido a nossa decisão, né? Qual que tem sido a nossa decisão? Será que a nossa decisão tem sido a de ceder claramente aos prazeres desse mundo? Será que a nossa decisão não tem sido a de buscar uma satisfação? Tem crente, tem umas coisas que não entram na minha cabeça. Por exemplo, crente fazer rifa. Crente jogar bingo. Isso é jogo, isso é pecado. Ah, mas é para ajudar. Ô irmão, você quer ajudar, você pega o dinheiro do seu bolso, vai lá e dá. E explica para a pessoa. Fala, olha, eu não vou comprar sua rifa, mas eu vou te ajudar.
E eu não vou comprar sua Bíblia, sua rifle, porque eu entendo diante de Deus que isso está errado, porque é um jogo de azar. A gente precisa ter postura de crente. Então, às vezes a gente, né, cede aos prazeres. O texto aqui a gente vê que às vezes a gente prefere o prestígio do mundo, às vezes a gente prefere os prazeres do mundo. Os versículos 25 e 26, né? Aqui ele nos diz assim: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Você está olhando para a recompensa aqui ou está olhando para a recompensa no céu? Ah, não, pastor, mas é o bingo da leitoa. Negativo, irmão. Entendeu? O maior é Deus, né? Ah, mas na festa tem o lanche que só tem na festa. Ô, irmão, faz na casa. Entendeu? Vai ficar diferente, mas pelo menos, né? Cuidado, abre o olho. Tá bom? Então, a gente não pode usufruir, não, desses prazeres. Essa decisão de fé de Moisés, ela foi tomada, né, porque ele sabe que os pecados são transitórios. Ô irmão, são coisas que vão passar. Vão passar. Né? Agora, a herança do Senhor, ela é o quê? Eterna. O galardão é eterno. Qual que é melhor? Você ter uma coisa por 100 anos ou você ter uma coisa pela eternidade? Eu acho que pela eternidade é melhor. Pela eternidade é melhor. Um dia, né, eu estava com vontade assim de comer um sagu. Bem feito. Né? Eu estava com vontade de comer um sagu. Eu não comi o sagu, mas a vontade passou. Por quê? Porque essas coisas são transitórias, elas passam. Ai, mas se não for assim, o que vai ser de mim? Eu vou morrer. Vai não. Não vai. Eu vejo às vezes na Santa Ceia, né? Às vezes tem que o pai guarda um pouquinho do pão ou um pouquinho do cálice para dar para a criança, porque senão a criança vai ficar doente. Não vai nada. E se ficar doente, você trata. A gente tem que fazer distinção e agir de maneira correta. Hoje é uma turma tão cheia de gostos e necessidades pessoais que nós criamos, ao invés de criarmos filhos, acabamos criando monstros. Verdade. Ai, mas ele tem vontade. Falei para minha esposa, né? Ontem cheguei em casa. Antes de ontem, dormi no hotel, né? Ligamos o ar-condicionado, puxamos um edredomzão assim. Dormi no hotel. Acordei de manhã. Foi só ir lá pro restaurante tomar café da manhã. Cafezão. Falei, eita glória. Cheguei ontem em casa, estava um calor. Liguei o ventilador, falei, liga o ar-condicionado.
Não tem. Levantei hoje de manhã, falei, vamos tomar café, bem? Ela falou, você já fez. Não tinha pronto. Mas ontem à noite eu já estava pensando que eu estava com vontade. Hoje já não tinha. Passou. Né? Levantei, ela fez o café, eu fui buscar o pão, a gente sentou e tomou o café. Pronto. Moisés ele preferiu as riquezas de Cristo em vez dos tesouros do que estão no Egito, sabe? A gente quando olha aqui para o escritor aos Hebreus, ele não fala de riquezas recebidas aqui, mas ele fala de riquezas vistas pela fé. Moisés, ele contemplava o galardão. E aí, a gente, para que possamos receber essas riquezas, né, a gente precisa passar pelo desprezo que Cristo passou. Mesmo antes da vinda de Jesus, sempre houve, amados e queridos irmãos, oposição a Deus. Sempre houve aqueles que rejeitaram o Senhor. Sempre houve aqueles que não o quiseram como seu libertador. E está tudo bem. O pecado, ele é prazeroso. Mas o prazer do pecado é por um momento. Uma vez eu aconselhei uma pessoa que havia traído o esposo. E ela disse para mim assim, na hora foi muito bom, mas quando eu saí de lá, eu só sinto vergonha. E então ela se entristeceu por aquela questão do pecado. E isso acontece por quê? Porque o prazer do pecado ele é momentâneo, ele vai passar. A gente tem exemplos na Bíblia. Davi, ele teve prazeres com Betseba, né? Mas isso custou a Davi muitos dissabores. O pecado não compensa. Agora, entenda uma coisa, o mundo não vai entender isso, porque para o mundo o que vale é pecar. O que vale para o mundo é fazer errado. As pessoas estranham quando a gente fala assim, ó, elas chegam para nós e falam assim, vamos na festa, no baile não sei de quem, hoje nós vamos lá, deixa a mulher em casa, vamos conhecer umas menininhas. Aí você fala assim, eu não vou, porque Cristo mudou a minha vida, hoje eu tenho outras prioridades, vejo a vida diferente do que eu via no passado. Aí as pessoas falam, largue mão disso. Claramente as pessoas não compreendem esta realidade. Chegam até a falar para você, é trouxa. Ô filhão, é melhor ser trouxa e ir para o céu do que ser espertão e ir para o inferno. Eu acho. Então a gente tem que olhar para as coisas de Deus. Né? Eu gosto de vir na igreja, eu gosto de vir no domingo na igreja, aí eu canto aqui na igreja, é bom cantar, não é bom cantar? A gente canta, tem dia que a gente canta bem animado, tem dia que a gente canta animado, tem dia que a gente canta quase animado, tem dia que a gente canta desanimado de tudo. Mas a gente canta. E por que que isso acontece? Porque às vezes tem a ver com o nosso coração diante de Deus. Tem dia que o nosso coração não está muito animadão, não. Não tem? Aí a gente vem, a gente busca em Deus, a gente busca o renovo de Deus. As pessoas estranham, sabe o quê? Você ser dizimista. As pessoas estranham ser dizimista. Aí elas falam assim, eu ficar dando dinheiro para a igreja?
Está dando para a igreja, está dando para Deus. Se a igreja administrar mal o recurso que você dá, fica tranquilo, porque eles vão responder diante de Deus. Isso não é responsabilidade nossa. Deus vai cobrar dos homens. No caso aqui da igreja, de mim e dos presbíteros. Por isso que nós buscamos administrar bem aquilo que Deus nos dá. As pessoas, elas não compreendem a mudança, né? Você muda se você não tiver o mesmo estilo de vida deles. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ela disse assim: é muito falta de educação você chegar numa mesa de amigos, aonde todos estão bebendo alguma coisa, e você dizer assim: muito obrigado, eu não quero. Ou muito obrigado, eu não bebo. É muito falta de educação. Aí eu falei: sou mal educado mesmo. Sou mal educado mesmo, não tem conversa não. Se isso é falta de educação, eu sou mal educado. Por quê? Porque Deus me deu outras coisas que são importantes. E se para você eu só sou importante se eu estiver cometendo o mesmo erro que você, então eu não sou importante para você, você não é meu amigo porque você não quer me ver bem. Uma vez tinha um rapaz que ele era na igreja, ele era alcoólatra. Deus libertou ele do alcoolismo. Ele encontrou os amigos. E os amigos que ele tinha falaram que ele só era amigo se ele bebesse alguma coisa. E o rapaz chegou na igreja e falou: pastor, eu preciso de ajuda, porque ontem aconteceu isso, isso e isso, e eu bebi. Mais 6 meses na clínica de recuperação. Porque ele era alcoólatra. Você acha que esses caras é amigo? Não é amigo. Então a gente tem que entender certas coisas, sabe? O mundo não vai entender não, mas está tudo bem, né? Pela fé, nós queremos aquilo que vem de Cristo Jesus, mesmo que o mundo não compreenda. O que nós queremos é algo novo. E o escritor dos Hebreus, ele nos encoraja, né, a sofrer o desprezo por causa de Cristo. Se você avançar um pouquinho e for aqui no capítulo 13, no versículo 13, ele diz assim: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, vamos embora. Fica no meio não, né? Segue em frente. E também a pressão do mundo, né? A pressão do mundo, versículo 27 do nosso texto. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, né? E aí, ele não está falando da fuga de Moisés do Egito, né? Depois, não é disso que ele fala. Mas o que o autor de Hebreus se refere nesse texto é a saída do Egito juntamente com o povo. 40 anos mais tarde, conforme Atos 7:30. Nessa ocasião, Moisés não temeu a raiva de Faraó, né? Conforme nos diz Êxodo capítulo 10. Medo é uma das pressões mais difíceis de suportar, né?
é uma das pressões mais difíceis de suportar. Deixa eu passar aqui. Isso. Né? Tem certas ocasiões que a gente vai sentir medo. Os heróis da fé sentiram medo, por que a gente não vai sentir? Né? A gente vai sentir medo. Né? Abraão disse, né, uma mentira sobre Sara. Vocês lembram dessa história? Que Abraão mentiu sobre a sua mulher? Por que ele fez isso? Medo. Ele teve medo. Isaac também fez isso por Rebeca, não fez? Por quê? Porque ele teve medo. Qual era o medo dele? Ele olhou assim e falou assim: Rebeca é uma gata. O texto fala que Rebeca era uma mulher formosa, bonita. Aí Isaac pensou assim: se eu falar, eles vão querer tomar minha mulher, vão me matar, vão tirar minha vida, vão acabar comigo. Teve medo. Teve medo. Então, amados e queridos irmãos, a gente observa aqui que o medo ele fez parte de Abraão, fez parte de Isaac, fez parte de Esaú, fez parte de Jacó, né, de Arão. Tantos outros sentiram. Por que a gente não pode sentir medo? Pedro, quando negou a Jesus, ele negou Jesus por quê? Medo. Né? Se eu perguntar assim, alguém aqui porventura gosta de viver? Só eu e a Adriana lá no fundo. Né? Que gosta de viver. O resto não gosta, não. Vocês gostam de viver ou não gostam? Gosta, não gosta? E se o cara chegar e pôr uma arma na sua cabeça e falar assim, agora eu vou matar você? Você vai fazer o quê? Pode matar, eu estou pronto para ir para o céu. É isso que você vai fazer? Conversa, irmão. Você vai falar, mas rapaz, faz isso não, pelo amor de Deus. Tem misericórdia, eu não fiz nada. Não é isso que a gente vai fazer? A gente vai implorar pela vida. Eles tiveram medo pela sua vida. E pela fé, Moisés, ele se apoiou naquele que é invisível. Né? Pela fé, Moisés não se permitiu ceder às pressões externas. Pela fé, ele permaneceu firme. Pela fé, amados e queridos irmãos, ele toma uma posição. Né? Pela fé, ele toma uma posição. Essa ideia de ver o invisível é muito interessante. Né? O nosso reformador João Calvino, no seu comentário, ele diz assim: primeiro, a verdadeira natureza da fé consiste em ter Deus sempre diante dos olhos. Segundo, que a fé vê coisas mais elevadas e ocultas em Deus do que os nossos sentidos podem perceber. Terceiro, que nos é suficiente apenas uma visão de Deus para que as nossas debilidades sejam corrigidas. Assim nos tornemos mais fortes que as rochas contra todas as investidas de Satanás. Então, a gente precisa tomar uma posição diante de Deus. Deixar de falar de Cristo por medo de perder a amizade, amados e queridos irmãos, não faça isso.
Mas, às vezes, nós deixamos de falar de Cristo por medo de perder amizades. Deixar de ir no culto, né, de ir num trabalho da igreja, porque quer ir numa festa. Irmãos, não faça isso. Às vezes a gente troca muito fácil as coisas de Deus. E a gente usa uma desculpa. Sabe qual é a desculpa? Festa só tem hoje, mas culto tem todo domingo. Ô irmão, presta atenção. Você sabe que hoje tem culto? Não sabe? Você sabe que hoje tem culto. Domingo, dia de ir à igreja, cultuar o Senhor. É ou não é verdade? Mas vocês acham que tem gente que vai deixar de vir na igreja hoje porque vai no circo? Vai. Vai sim. Porque no final do ano, quando teve a festa lá do Natal, teve gente que deixou de vir na igreja para ir na festa do Natal ganhar docinho. Mesmo já tendo ganhado docinho na igreja. Estou mentindo? Acho que não, né? Às vezes a gente deixa de servir a Deus muito fácil. A gente troca as coisas de Deus muito fácil. E a gente tem a necessidade de viver pela fé. Né? Viver pela fé não é achar que vai dar certo na evangelização, né? Quando você apresenta o plano da salvação para um amigo, quando você convida um amigo para vir na igreja. Não, isso não é viver pela fé. Viver pela fé não quer dizer que você está desempregado, você foi passar numa entrevista de emprego e pela fé você já é o funcionário do ano, né? Não é nem do mês. Você já é o funcionário do ano. Não, isso não é viver pela fé. Pela fé não é olhar para a menininha e falar assim, aquela ali vai ser a minha namorada. E então, pela fé, você vai ter um relacionamento com ela. Isso também não é fé. A gente precisa saber o que é fé. Né? Faz 2 meses e meio que nós estamos falando de fé aqui. 2 meses e meio. Hoje é o 9º encontro falando de fé. 9º. Falando de fé. Domingo após domingo. Viver pela fé, amados e queridos irmãos, é permanecer fiel a Deus. Isso é viver pela fé. Mesmo sem saber aquilo que lhe espera. Mesmo sem saber o que vai acontecer. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é o exemplo de Daniel, em Daniel capítulo 3. Que ao invés de negarem ao Senhor, foram jogados na fornalha ardente. Fogão. Os caras que foram jogar eles na fornalha morreram na porta. Queimado. Mas aqueles que estavam com a fé no Senhor Jesus passearam dentro do fogo. Mas eles poderiam ter morrido, sim? Eles poderiam ter sido queimados também na porta da fornalha, sim? Se essa fosse a vontade do Pai. Agora, a grande disposição deles foi permanecer fiel a Deus. E isso é viver pela fé. Né? Eu falei o que a fé não aceita, mas o que é que a fé aceita? A fé aceita os planos de Deus, conforme o versículo 23.
Pela fé, Moisés, nascido, foi ocultado de seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Moisés, criança formosa. Não porque era criança bonitinha, não, que eles esconderam Moisés. Mas porque Deus planejava usar aquela criança. Havia um propósito de Deus em libertar o seu povo através de Moisés. Amados e queridos, os pais de Moisés, os pais de Arão, os pais de Jacobede, né, eles tinham um propósito de realizar algo por intermédio desse menino. Eles creram. Os pais de Moisés, Arão e Jacobede. Eles creram que Deus tinha um propósito. E eles assumiram o risco. Eles assumiram o risco a fim de salvar o seu filho. Né? Eles assumiram esse risco. Por quê? Porque Deus tem plano. Deus tem plano. E isso é uma questão de fé. No versículo 28, a gente observa a provisão de Deus. Diz assim: pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Quando Deus deu a ordem em relação ao cordeiro pascal, lá em Êxodo, capítulo 12, Moisés aceitou, ele não fez nenhum incremento aqui, não fez nada, né? Porque não se via qualquer vantagem em aspergir ali o sangue nos umbrais para se livrar da vingança. Talvez você imagine que se Moisés não tivesse falado do sangue nos umbrais das portas com convicção, talvez algumas pessoas dos povos ali poderiam não ter tentado, ou poderiam ter tentado fugir dessa 10ª praga. Que era a morte dos primogênitos. Essa era a 10ª praga do Egito. Deus havia mostrado seu poder através de 9 pragas anteriores. Mas Moisés, ele falou ao povo apenas aquilo que Deus ordenou. E aí, para surpresa, Êxodo 12, 28 vai mostrar que o povo seguiu a orientação de Moisés. O povo seguiu a orientação. Moisés, ele creu na provisão de Deus. E Deus poupou milhares de primogênitos israelitas. O sangue de Cristo, amados, é a provisão divina. O evangelho da cruz é suficiente para a vida do crente. Crer na suficiência do sacrifício de Cristo é aceitar que a pregação da cruz basta para nos alimentar. Não é necessário que tenhamos aqui uma pregação que seja divertida, uma pregação que tenha que ter vários subterfúgios para prender os jovens. Não. Crer na suficiência do sacrifício de Cristo. É confiar que, através de Cristo, nós estamos protegidos do maligno. Estamos protegidos.
Nós não temos necessidade de ficar aqui quebrando as maldições. Ai, pastor, eu estou sofrendo o pecado do meu pai. Não, você está sofrendo o seu pecado. Aqui não tem maldição, assim não. Nós precisamos aqui ficar expulsando demônios. Sai! Não precisa. Nós cremos em Cristo Jesus. Nós cremos no sangue derramado na cruz do Calvário. Nós cremos na remissão de pecados. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus é o Consolador que nos sustenta nesta caminhada, porque Cristo, quando foi a subir ao céu, Ele falou: eu vou para a casa do meu Pai, eu vou preparar um lugar para vocês, mas fiquem tranquilos que eu vou deixar um outro Consolador que vai cuidar de vocês, que é o Espírito Santo. E nós precisamos crer nisso. A gente precisa entender, amados, que a provisão de Deus é suficiente, né? E aí no versículo 29 tem a promessa de Deus. Aí tem a promessa de Deus. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tendo os egípcios, foram tragados de todo. Então, aqui a gente vê a fé do povo de Israel. E essa fé, ela foi motivada pelo seu líder, Moisés. Imagina comigo, eu não sei se você consegue imaginar essa cena, mas eu sempre acho a figura do Mar Vermelho aberto extraordinária. Imagina que no meio do mar, entendeu? O caba chegou, levantou o cajado. E 2 paredões de água se abriram do lado. Igual aqui, ó, tem esse corredor aqui. E 2 paredão de água. Na beira você começou, estava tranquilo. Chegou aqui assim, ó. Ui! Já pensou você? Tubarãozão passando aqui do seu lado. Do outro lado você olha a baleiona. E você aqui, ó. Tranquilão? Precisa de fé, não? Porque o texto diz que o povo de Deus passou a pés enxuto como terra seca. Mas a turma do Egito, que vinha logo atrás, morreram tudo. Sobrou ninguém. Por quê? Porque lhes faltava o quê? Lhes faltava fé. Então a promessa de Deus é para o povo de Deus. Né? É para o povo de Deus. A promessa de Deus não é para todo mundo, não, gente. É para o povo de Deus. E aí a gente entende claramente que Deus tem planos, né? Deus tem planos. Os pais confiaram. Tinha risco? Tinha. Porque a ordem era matar os primogênitos. Se não há essa confiança, e eles fossem pegos, o que ia acontecer com os pais? Eles seriam mortos, né? Mas eles estavam tranquilos. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. E aí talvez você ainda não entendeu, mas Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida.
Tá? Vou passar aqui, vou passar. Isso, chegamos na conclusão. Né? Chegamos na conclusão que o Elivelto falou que já quer ir para casa já. Brincadeira, Elivelto. Irmãos, nessa manhã nós temos claramente o desafio de avaliar a nossa maturidade espiritual através das escolhas que nós fazemos. E isso, de fato, nós precisamos fazer. Né? Nós precisamos avaliar a nossa maturidade. Nós precisamos nos lembrar que a fé, ela vai rejeitar o prestígio, os prazeres deste mundo, a pressão deste mundo. A fé vai rejeitar todas essas coisas. Mas, por outro lado, né, a fé, ela vai aceitar os planos de Deus, a provisão de Deus e a promessa de Deus. Então, a gente tem que compreender isso. E as nossas escolhas, elas precisam ser baseadas na fé. Na fé. Quanto maior o apego, né, a Cristo, maior será a dedicação nas coisas de Deus. Quanto maior o apego a Cristo, menor será a atração pelo mundo. Então, se eu estou envolvido com o Senhor, se eu amo o Senhor, se eu busco o Senhor, se eu quero intimidade com Deus, eu vou ter menos interesse pelas coisas do mundo. Agora, se eu tenho muito interesse pelas coisas do mundo, talvez seja o sinal de que o meu relacionamento com Deus não esteja tão bom quanto eu gostaria que ele estivesse. Ou quanto eu penso que ele está. Né? Que às vezes é pior, às vezes nós mesmos nos enganamos. Moisés, né, ele se comprometeu a seguir o caminho de Deus. Ele rejeitou os prazeres do mundo. Ainda que os prazeres do mundo sejam divertidos. Porque viu, irmãos? É gostoso, ó. Tem coisa que é boa. Hã? Não é? Tem coisa que é boa, não é? Olha lá, final do campeonato, seu time é o favorito. Hã? Não é legal? Mas se atrapalhar a sua adoração a Deus, você acha que ainda é legal assim? Você está lá na sua casa. Você tem um compromisso com Deus, com as coisas de Deus e tal. Você está lá na sua casa. Aí, sabadão à noite, tardezinha assim, 6 horas, 7 horas, você marcou um culto. Tem um culto na casa do irmão, não sei aonde, você falou que ia, você falou que ia, você falou que ia. Mas aí, quando é 6h30, um colega liga e fala assim, rapaz, está muito ocupado? Eu falo, não, o que que é? Ele falou assim, vou queimar uma carne. 0800 na faixa. Chega aqui em casa. O que que você faz? Eu falei que ia, mas não tinha um churrasco, né? Agora tem um churrasco. Eu vou no churrasco. A sua palavra, e nada é a mesma
coisa. Ô irmãos, o que eu estou dizendo é que às vezes o mundo ele tenta nos amarrar, nos entrelaçar de todas as formas. E nem sempre é com coisa ruim, com coisa difícil, não, às vezes são coisas prazerosas. Uma partida de futebol, um churrasco, um passeio, uma viagem. Qual que é melhor? Nos achegarmos aos prazeres deste mundo ou nos prepararmos para o desfrute da glória eterna? Para uma vida com Deus, para um relacionamento com Deus. Qual que é melhor? Então, irmãos, hoje eu queria dizer para você que as suas decisões, elas precisam ser decisões que trazem nelas a reflexão das coisas do alto, das coisas de Deus. Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 1 e 2, ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Pensai nas coisas do alto. A gente canta, né? 186. Ó, pensai neste lá do céu. Mas só canta quando morrem as pessoas. Porque a gente só quer pensar no céu. Não, o céu é lugar de vida, não é lugar de morte. A gente precisa pensar. Deu para entender, igreja? Alguma dúvida que queiram levantar? Alguma coisa que você não compreendeu? O tempo nos é oportuno. Não? Todo mundo entendeu tudo, não entendeu nada, né? Vamos crer que entenderam tudo. Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor. Te agradecemos pelo cuidado do Senhor, te agradecemos pela vida que o Senhor nos dá. Te agradecemos porque entendemos, ó Deus, que precisamos nos relacionarmos bem com o Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, nos fortalece, visita os nossos corações. Ó Deus querido, aonde há fraqueza, nos dê força, aonde a dificuldade de crer, nos dê sabedoria para crer. Nós amamos o Senhor e queremos servi-lo da maneira que lhe agrada. Por isso nós pedimos, tem misericórdia de nós. Ó Pai querido, abençoa este domingo, guarda o nosso coração, fortalece-nos, leva-nos em paz aos nossos lares, nos dê um almoço abençoado com a família. E que logo mais, ó Deus, à noite nós estejamos aqui prontos para ouvir da palavra do Senhor. Para que nós possamos lhe oferecer culto que lhe seja agradável. Não nos permita em tempo algum retroceder, mas nos leve adiante. Porque já vislumbramos a glória no céu. Nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus.